Karl Marx, uma figura que nos dias de hoje causa polêmica. E muitos aqueles, inclusive, que demonizam a figura do Karl Marx, nunca leram nenhuma obra sua. E mesmo aqueles que têm um posicionamento político, ideológico do centro à direita, mesmo aqueles que têm um pensamento liberal, não podem ignorar a contribuição de Karl Marx para o nosso entendimento da sociedade. Nós podemos, lógico, e é muito natural que isso ocorra, né? Que nós discordemos, né, das diversas correntes de pensamento sobre sociedade. Aliás, acho que o próprio Marx ficaria bastante contente que ocorresse esse conflito em relação à obra dele, porque ele veria nisso nada mais do que uma postura dialética da sociedade entre posição e contraposição. Marx nasceu na Prússia em 1818 e ele vai ter uma vida extraordinária, uma vida de uma certa maneira sofrida do ponto de vista pessoal, mas intensamente produtiva do ponto de vista intelectual. Tirando a obra do Marx, eu acho que a vida dele daria um filme, inclusive. E deu esse filme aqui, O Jovem Marx, e que abrange, como o próprio título diz, abrange a juventude do trabalho do Marx e algo que será determinante para o seu futuro e o que será a nossa contribuição sobre a sociedade, que é a amizade dele com Friedrich Engels, seu grande parceiro, seu grande amigo e grande parceiro intelectual. Então o filme foca aí o Marx entre os 26 e os 30 anos aproximadamente. O filme se encerra exatamente no momento em que ambos publicam o Manifesto do Partido Comunista em 1848. Vale a pena tu assistir esse filme, muito legal. Bom, um dos pensamentos que é mais presentes na obra do Marx, ou melhor, eu diria que é onipresente, né? É a ideia do materialismo, né? Então, olha só, o tempo do Marx foi um tempo muito rico do ponto de vista dessa atividade intelectual, na tentativa de entender o que eles viviam naquele tempo, do ponto de vista de uma dinâmica social e da própria geopolítica que se estabelecia na Europa na metade do século XIX. Então, há um componente importante nas ideias do Marx que é trazido por pensadores que propunham o chamado socialismo utópico. Então aí tem o inglês Robert Owen, tem os franceses Saint-Simon e o Charles Fourier, e vários dos companheiros do Marx também, e ele próprio, Marx, também tinham uma formação muito influenciada pelo Georg Hegel. Então, do Hegel, eles trazem um princípio idealista, né? Muito das concepções desses companheiros do Marx no seu tempo é uma concepção hegeliana idealista. O Marx é crítico em relação a isso. Aliás, é muito interessante que ele era crítico em relação a tudo. Ele era crítico, inclusive, aos próprios colegas. Ele era crítico em relação à própria crítica. Deixa pra lá. Bom, então o Marx afasta esse idealismo e começa a focar na sua análise social naquilo que é material, né? Então ele olha para a materialidade da sociedade. Quem produz o quê? Como produz? Produz para quem? Para si ou para o patrão? Portanto, de quem há posse desses meios de produção, né? Então, esse olhar vai ser fundamental para o Marx desenvolver, né, a ideia dele de sociedade nessa perspectiva daquilo que
que é a estrutura material e econômica, né? Então ele foca isso de maneira bastante objetiva. E inclusive estratifica logo de cara a sociedade em dois grupos, né? Aqueles que detêm os meios de produção, ou seja, a burguesia, e aqueles que vendem a sua força de trabalho, aqueles que não têm esses meios de produção e, portanto, vendem a sua força de trabalho, que ele chama de proletários. Então, burguesia e proletariado. Então, olhando para essa materialidade da vida, do trabalho, da produção, o Marx se afasta desse pensamento idealista hegeliano. Sei lá se a gente pode até dizer que Marx é um hegeliano dissidente, mas enfim. Então Marx ele vê, enfim, nessa materialidade da vida, nessas condições objetivas em que o mundo do trabalho gera intensas relações e conflitos, né? Ele vê isso um princípio dialético. Bom, e nesse ponto ele concorda com Hegel, né? A história é um apanhado de fluxos e refluxos, de pontos e de contrapontos, de tese e antítese. Então, como o Marx vê a sociedade? Então, ele coloca que na base há uma infraestrutura que é composta por forças produtivas e relações de produção. E, apoiado nisso, uma superestrutura, que vai incluir o Estado, as forças militares, a religião, a educação, o sistema judiciário, etc. E claro que essa base e essa superestrutura dialogam intensamente. Então essa é uma interação intensamente dialética. Em um livro de Marx e Engels, publicado posteriormente à morte do Marx, intitulado Tese sobre Feuerbach, o Ludwig Feuerbach foi um contemporâneo do Marx, e esse curtíssimo livrinho dele sobre as teses do Feuerbach são bastante interessantes do ponto de vista da análise que o Marx faz dessa historicidade do pensamento e da necessidade que nós temos de, dialeticamente, olhar para a história e evoluir, né, em pensamento e ação. Então, exatamente nesse livrinho, Tese sobre Feuerbach, está uma frase que ilustra de forma muito interessante o pensamento dele. Ele diz que, até agora, os filósofos trataram de entender o mundo. E a questão agora é transformá-lo. Tá ligado? Bem, e há o conceito em Marx sobre o materialismo histórico dialético. E o que é exatamente isso? Bem, materialismo porque ele lida com a concretude da realidade, com a objetividade com que a gente olha para a materialidade da vida em que a gente vive. Histórico porque entende a realidade como um processo. Então, nós não fazemos a história exatamente como queremos, né? Nós também somos influenciados pela nossa própria história, né? Somos influenciados pela estrutura da sociedade em que a gente vive, pela classe a qual nós pertencemos. E dialético porque se dá com a interação e a discussão entre ponto e contraponto, entre argumento e contra-argumento, entre a realidade e as alternativas. Então, é dialético porque a gente lida o tempo inteiro com as contradições em que vive a própria sociedade. Outro tema importante para Marx é o da alienação, que é esse processo de uma perda de orientação que nós podemos ter em relação a nós próprios, em relação ao mundo, em relação ao que é o objeto do nosso trabalho.
Então, para Marx, essa alienação ela tem duas grandes dimensões, né? O significado do próprio trabalho e a perda dessa orientação, né? Ou seja, um estranhamento, vamos dizer assim, em relação ao que foi produzido. E ele estabelece, inclusive, uma tipologia dessa alienação, né? Então, a primeira forma é a alienação em relação ao produto do trabalho. Nós podemos estar numa linha de montagem e perder completamente a referência do que é o produto final. Se a gente faz uma pequena parte dele, a gente tem dificuldade de entender o que é o todo, né? E, portanto, há um distanciamento entre criador e criatura, vamos dizer assim, né? Há uma alienação ao processo, né? Então, nós também podemos ter uma perda de conexão em relação àquilo que nós fazemos, né? E isso é horrível, né? Não saber por que fazemos, né? Nós também podemos ter uma alienação em relação a nós mesmos. Então nós podemos ser alienados entendendo a realidade de uma maneira muito simplificada, ou a realidade às vezes de uma maneira muito ingênua. Nós podemos estar alienados de tal forma a não conseguir ter uma autopercepção crítica o bastante para ver que somos às vezes enganados, iludidos, e também a alienação em relação aos outros, ou seja, uma perda de conexão com os outros, não uma conexão virtual, uma conexão real, né? Uma perda de conexão no qual tenho dificuldade em me relacionar com o outro. O outro é alheio para mim de uma tal forma que não consigo alcançá-lo, nem em pensamento, nem em ação. E, claro, a alienação vai muito além dessa tipologia proposta pelo Marx, né? Hoje nós entendemos o quanto aumentou em complexidade essa relação que nós temos com o mundo, né? E ela pode envolver todas as dimensões da nossa vida, né? Um estudo publicado em 2018, chamado Perigos da Percepção, ele aponta em vários países do mundo qual é a percepção que as pessoas têm em relação a diversos temas. Ou seja, qual a percepção que as pessoas têm em relação à própria realidade. Em questões de violência, de desigualdade social, nas questões de gênero, enfim. E o Brasil tem a segunda população do mundo menos perceptiva em relação à realidade. Ou seja, tem muita gente vivendo fora da casinha, tem muita gente sem noção da realidade. Aí vamos ver aqui um trechinho de uma entrevista da psicanalista Clarice Paulon ao canal Observatório do Terceiro Setor, e eu recomendo que vocês assistam essa entrevista na íntegra. O link para a entrevista completa está aqui na descrição do vídeo. Diante desses dados, a gente pode dizer que o brasileiro é um alienado. De uma certa forma, a gente sempre é um pouco alienado na nossa realidade, né? Isso, a gente sempre é alienado porque a gente sempre tem uma posição no mundo. Essa posição, ela reflete uma classe social, ela reflete gênero, ela reflete etnia. Então, a gente está sempre alienado de uma posição. O problema não é ser, na psicanálise, por exemplo, o problema não é ser alienado. O problema é a gente não conseguir se desalienar num certo sentido, ou seja, não conseguir se relacionar com a diferença. Esse é um processo de dominação, né? Que o homem comum sofre através de meios de comunicação, através da educação de uma maneira geral. Como se livrar disso? Eu acho que uma das formas mais fundamentais para a gente se livrar disso é principalmente a nossa relação com a cultura, né? É a gente poder ter acesso à cultura, é a gente poder ter uma educação em que
que favoreça, que a gente possa refletir e não que a gente possa simplesmente consumir as informações sem pensar a respeito delas. Então a gente tem que mudar nossa relação com o tempo, a gente tem que mudar nossa relação com o outro para aceitar as diferenças e então se articular de uma maneira mais eficaz nesse sentido. Bom, e você pode estar se perguntando, será que é possível compatibilizar o pensamento do Max Weber com o Karl Marx? Bem, vamos colocar da seguinte maneira, tentar fazer aí um ponto e um contraponto. Para o Marx, a dinâmica principal do desenvolvimento moderno é a forma como se estabelecem as relações de produção capitalista, né? E o antagonismo entre classes, né? Ele coloca isso, inclusive, como o motor da história, essas ondas, né? em que há esse conflito, né? O Weber já vê que a dinâmica se dá pelo próprio avanço e sofisticação da racionalização. Em relação à desigualdade, o Marx olha de maneira bastante objetiva para isso, fazendo a distinção por meio de classes sociais, né? Enquanto que o Weber propõe que há várias formas de desigualdade, né? Então, a desigualdade de classe é apenas mais uma delas, né? Para o Marx, a gênese da desigualdade, a mãe de todas as desigualdades, ela é econômica, e o Weber não vê exatamente assim. Ele acha que há múltiplas explicações para a desigualdade. E um outro aspecto é que o Marx entende que o capitalismo ou ele implode, né, ou ele sucumbe e afunda na barbárie, né, ou ele é superado pelo socialismo. E o Weber vê que a racionalização vai alcançar um tal nível de sofisticação que essa racionalização ela coloca todo mundo nas suas respectivas casinhas e que, portanto, o moderno sistema capitalista, ou ultramoderno sistema capitalista, é um sistema simplesmente hipersegmentado, ultra sofisticado e ultra racionalizado. É muito interessante essa distinção da visão de ambos. E aí eu gostaria de recomendar para vocês um documentário que ganhou o Oscar em 2020, chamado Indústria Americana. Esse documentário ele é focado em uma fábrica em Ohio, nos Estados Unidos, e que passa a ser estruturado e gerido por uma empresa chinesa. Muito interessante a gente ver esses antagonismos que nós citamos aqui, tanto no Max Weber quanto no Karl Marx, para vocês buscarem esses elementos de proximidade com essas ideias e olharem criticamente a proposta do filme. Eu também indico para vocês esse livro aqui, A Nova Razão do Mundo, dos intelectuais franceses Pierre Dardot e Christian Laval. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link, inclusive, para um artigo do Dardot e do Laval, que é praticamente uma síntese daquilo que eles exploram no livro. E qual que é a pegada desse livro aí? Eles colocam que a racionalidade hoje ela está dentro de um grande projeto neoliberal, né? Então, se coloca para nós a figura do sujeito empresarial, né? Cada um tem o potencial para transformar a si mesmo em uma empresa, um você S.A., né? E essa racionalidade cobra do sujeito um padrão de eficiência, uma racionalidade, uma logicidade, no qual ele tem que ser eficiente, ele tem que produzir,
Na condição de empreendedor, ele tem que se superar, ele tem que superar aos outros, né? Há um constante cálculo de custo no que é esse viver. Então as relações humanas elas passam a ter uma métrica mensurável, né? Que em geral é econométrica, né? E aí não tem margem nem para o cansaço, nem para a apatia e muito menos para o fracasso. Então é uma condição que se aproxima muito daquela ideia que o Weber nos coloca como sendo a da jaula de ferro. Então nessa condição é praticamente inescapável sair dessa lógica produtiva, né? Você já deve ter ouvido no banco lá da escola, talvez dentro da universidade, você já deve ter ouvido isso. Cara, você tem que investir em si mesmo, você tem que sair daqui um baita profissional, porque senão você não vai se dar bem na vida. Ou seja, se coloca na perspectiva de todo o florescimento da vida, essa métrica baseada na lógica, no uso de recursos, no investimento e no retorno financeiro, como se a vida se reduzisse a essa métrica meramente economicista, né? Então, Dardot e o Laval vão muito nessa direção, né? E inclusive, no próprio livro ele cita uma frase da Margaret Thatcher, que foi primeira-ministra britânica durante muitos anos no Reino Unido, e a Margaret Thatcher, no seu tempo, junto com o presidente norte-americano à época, o Ronald Reagan, eles rezaram todo o credo neoliberal que desde então predomina como um pensamento ideológico hegemônico no mundo. Então a Margaret Thatcher ela dizia que a economia é o método, mas o objetivo é mudar a alma. A economia é o método, mas o objetivo é mudar a alma. E desde então, esse pensamento econômico neoliberal e que muitas vezes se coloca como ultraliberal, ele no final das contas se apropria de muitas almas. Isso fica como uma interrogação para ti. Tu já vendeu a tua alma para esse espírito economicista, utilitarista e que dispensa outras dimensões da vida? Pensa aí.